Saudações conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica, bem-vindos a mais uma entrevista fantástica. Hoje falando de um tema interessante que volta e meia é apresentado na mídia, porém de uma forma um tanto solta, que é o tema dos planetas retrógrados na astrologia. Mas antes vamos a um recadinho bem rápido. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia. Ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcano. Então pessoal, de volta aqui para falar sobre planetas retrógrados, está conosco o Jaime Lauda, nosso amigo de muitos anos, né, meu mestre na astrologia, né, também eu como astrólogo me inspirei muito no Jaime, e hoje a gente vai falar, Jaime, sobre os planetas retrógrados, né, retrógrados. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com você, Marco, participando da Realidade Fantástica, viu? Legal. Jaime, a gente sabe que volta e meia a astrologia é uma arte, né, que é às vezes muito mal compreendida devido à massificação que foi feita dela. Muitas pessoas têm o primeiro contato com a astrologia a partir disso que é divulgado em jornais, revistas, hoje em muitos blogs, que acabam pensando, poxa, será que isso faz algum sentido? Mas na verdade é muito mais na astrologia do que aquilo que o pessoal pode ver nessas mídias, né, Jaime? Com certeza, a astrologia é um conhecimento herdado dos grandes sábios da humanidade para uma única finalidade, gerar autoconhecimento, né? Porque existe um ditado que diz assim: nenhum vento é favorável para um barco sem rumo. Então, seria a astrologia um direcionamento, uma compreensão dos diversos fatores encarnatórios, né? Exatamente. E desses elementos que é trazido à tona é a questão dos planetas, né? Os planetas simbolizam as atitudes, as manifestações no plano físico do desenvolvimento da consciência, né? E os planetas retrógrados, Marcos, pelo menos na minha experiência pessoal, simbolizariam aquelas lições que nós não fizemos bem numa vida anterior, aquilo que nós temos que fazer um repasse, uma experiência, um desenvolvimento naquelas áreas específicas. Nós não passamos nessas lições. Então eles representam fundamentalmente obstáculos, mas obstáculos que tendem a levar o ser humano a um aperfeiçoamento maior. Como similarmente, quando fazemos experiências no plano físico, estudamos, não passamos em várias lições, temos que repeti-las. Então os planetas retrógrados, no meu entender, após muitos anos de experiência, representariam esse tipo de impasse, né? Esse tipo de trabalho, né? E até para quem nos assiste talvez não esteja familiarizado com a prática astrológica, é óbvio que os planetas todos giram para um lado só, né? Todos eles têm o mesmo movimento. Porém, como no mapa astrológico, não é, Jaime, a gente toma a Terra como ponto da experiência humana, né, como ponto onde muita gente diz que mas a astrologia ela está superada, geocêntrica. porque ela é geocêntrica, né? Mas a Terra é o centro da nossa experiência, né? E a partir do ponto de vista da Terra, quando nós observamos o movimento dos planetas, em dado momento da trajetória, ele parece retornar no céu, né? Então você, por exemplo, se você for acompanhar Mercúrio, por exemplo, ou Vênus, enfim, todos os movimentos dos planetas, em certo momento ele faz um movimento direto, né? Um movimento na direção da órbita normal, e em dado momento ele parece que retorna, e é nesse retorno que a gente considera a retrogradação dos planetas, né? Isso, aí é um fenômeno astronômico também, né? Porque na verdade os planetas não retornam, né? Em função do movimento aparente da Terra e o movimento planetário, né? Que cada planeta gira em determinado tempo, dá a impressão que eles retornam, mas isso não existe na astronomia, né? Os planetas não retornam.
Então, na função astrológica, Marcos, é muito importante esse sentido simbólico da aparência de que eles retornam. Isso está conectado com princípios de desenvolvimento de leis kármicas precisas, né? Por exemplo, o Mercúrio, né, o planeta retrógrado que rege a mente, regente de Gêmeos, regente de Virgem, quando ele está retrogradando, né, no mapa radical, isso é muito importante, simboliza um aperfeiçoamento da mente, da compreensão da oralidade, da comunicação, da sinceridade. Né? Exatamente. Quando eu, por exemplo, tenho Mercúrio retrógrado no meu mapa. E o que eu percebo, né, a gente percebe também na prática astrológica, é que pessoas com Mercúrio retrógrado, além dessa questão que você está trazendo, a gente já vai retornar a ela karmicamente falando, né, daquelas lições que nos trazem, eu também percebo que a forma de aprendizado, já que Mercúrio rege a mente, por exemplo, uma pessoa com Mercúrio direto, ela tem um processo de aprendizado, digamos, como o próprio movimento do planeta, mais direto. Pessoas com Mercúrio retrógrado, para que elas avancem, elas precisam compreender todo o processo. Você vai, por exemplo, ensinar uma pessoa que tem Mercúrio retrógrado a dirigir, você diz, olha, pisa na embreagem. A pessoa, não, eu preciso entender o que está acontecendo para poder prosseguir. Então, além dessa questão, ainda a gente tem a própria função do planeta, aquilo que ela representa, funcionando de uma forma um pouco distinta. Muito bem colocado isso, né? E a questão da oralidade, que envolve o princípio da sinceridade também, que é uma prática difícil para todos nós. Por exemplo, mas o Vênus, o Vênus retrógrado, que já comparte a experiência do amor, né? As experiências, que as pessoas que querem se casar, serem felizes na experiência afetiva, que é algo natural, desejável. Mas as pessoas que têm Vênus retrógrado já encontram uma certa dificuldade na experiência amorosa, né? Não significa que não vão ser felizes, mas é uma aplicação dos princípios divinos da experiência de amor um pouco mais intensa, mas geralmente traz certo sofrimento, certas experiências aí ligadas ao amor, né? Marte, por exemplo, que é o regente de Áries, o corregente de Escorpião, retrógrado, já significa o espírito da coragem que precisa ser reabsorvido com mais profundidade, mais intensidade, onde a coragem em vidas anteriores ficou de ser mais trabalhada e desenvolvida. Né? Eu percebo, Jaime, também na questão também da prática astrológica, no Marte retrógrado, por exemplo, eu tenho Marte em Áries. Em Áries, né? O que em tese... Que é o natural regente. Exatamente, natural, e na terceira casa astrológica. Que é a casa da comunicação. De Gêmeos. Então, teoricamente, se não fosse esse detalhe dele ser retrógrado, talvez eu fosse uma pessoa que disparasse muita agressividade... Metralhadora verbal. Na comunicação. Mas como ele é retrógrado, eu percebo que isso existe, porém é recolhido, ou seja, é um processo interior muito difícil, né? Essa violência, ao invés de que eu a expresse verbalmente, eu acabo usando ela num processo interno. Isso, de aprendizado. E é isso que você fala, Jaime, é muito interessante na questão, talvez, de um dos usos mais importantes dos planetas retrógrados na bibliografia da astrologia, é como trabalhar aquilo enquanto missão. Isso. Né? Porque os planetas retrógrados, eles não podem e não devem ser ignorados, porque cedo ou tarde eles irão nos travar. Por exemplo, Júpiter, seguido a Marte, que rege o sistema de crença, daquilo que a pessoa acredita, daquilo que ela vivencia. E nós sabemos que as crenças são conceitos, a verdade é um conceito relativo, né? Aquilo que é uma verdade aos 10 anos, aos 20 já é diferente, foi assim na minha vida, né? Júpiter significa, no meu entender, regente de Sagitário, que o equilíbrio entre a fé e a razão devem ser observados, né? Porque se a pessoa traz um Júpiter retrógrado, significa que exteriorizou muito a fé na vida anterior, sem o equilíbrio com a razão, né? Então, veja que importância os planetas retrógrados significam, o reaprendizado das experiências, né? E daí a gente passa, por exemplo,
falando ainda em Júpiter, né? Que é o grande benéfico do grande benéfico, mas às vezes pode representar um certo exagero, né? Claro. Exatamente, mesmo planeta que é interessante. Na astrologia mais antiga você tinha essa caracterização, né? De sendo, por exemplo, Marte como pequeno maléfico, né? Saturno como grande maléfico, Vênus como pequeno benéfico e Júpiter como grande benéfico, mas nós vemos que na prática, por exemplo, mesmo um planeta tão bem visto como Júpiter, se ele está mal colocado, se aquela energia está mal compreendida, ele pode justamente levar a excessos, né? Claro, com certeza. E Júpiter, por exemplo, Saturno, que é regente geralmente do karma, chamado o grande maléfico, mas na verdade é um conceito relativo, né? Porque o Saturno representa aquele professor severo que todos nós precisamos também. Sem ele não há aprendizado, né? Então é a dor e é o sofrimento. Com Saturno não tem brincadeira. Ninguém gosta dele porque ele rege a dor, mas se não houver a dor e o sofrimento, às vezes não há aprendizado. Então, onde o Saturno está colocado, a cada 2 anos e meio em cada casa, ele vai transitando, ele vai levando a experiência do sofrimento, né? E a retrogradação de Saturno é muito interessante ser estudada, porque é o reaprendizado daquilo que a dor numa vida anterior não nos trouxe, né? E nós não aprendemos aquilo. Temos também Urano, retrógrado, regente de Aquário, que simboliza a transformação da consciência através de novos moldes de entendimento. Netuno, que é o regente de Peixes, onde a pessoa deixou de exercer a planificação da caridade numa vida anterior, porque é regente da 12ª, né? Então a caridade passa a ser muito mais expressiva numa pessoa que tem Netuno retrógrado, que é uma qualidade para todos nós, né? A caridade é muito importante. Mas o Netuno retrógrado, a pessoa ficou devendo, né? E Plutão? E Plutão, regente de Escorpião, as grandes transformações, as grandes modificações da alma, os grandes karmas que estão ali encalacrados, não dissolvidos, solidificados, né? É preciso ver a casa onde ele está e os aspectos que ele está fazendo com o planeta, né? Com o Sol. Jair, tem 2 aspectos assim interessantes sobre os planetas retrógrados que geralmente chamam a atenção das pessoas. Um é o seguinte: a quantidade de planetas retrógrados no mapa natal. Então, algumas pessoas vão fazer seu mapa natal, às vezes até pela internet, de repente ela se depara lá naquela tabelinha, né, e vê que ela tem 2, 3, 4 planetas, ela já se assusta, né? Eu acho que não é tão simples assim, a gente tem que ver o conjunto do mapa. Claro, claro. E não há razões para se preocupar, porque se a pessoa, um bom astrólogo pode indicar onde as lições devem ser aplicadas e pode ser um sintoma de alegria, de felicidade e reaplicar todas essas experiências, né? Trabalhá-las conscientemente, de forma amorosa, consciente, responsável. O que não pode é ser ignorados os planetas, não se devem ser ignorados, mas fundamentados numa experiência de crescimento, de orientação que o astrólogo passa, né? Eu vejo os planetas retrógrados muito importantes no mapa. Agora, as pessoas perguntam assim, quer dizer, o ideal é não ter planetas retrógrados. Esse outro... Também é um paradoxo, porque a pessoa, quando não tem planetas retrógrados, a vida dela é muito horizontal, a pessoa não evolui, né? Interessante. É uma vida muito plácida que todos nós desejamos, sem sofrimentos e problemas, mas do ponto de vista espiritual, a pior coisa que pode ter. Isso não é o nosso assunto aqui, mas em termos até de aspectos, né? Pessoas que têm um mapa muito sem quadraturas, sem oposições, também às vezes tem uma coisa muito plana. Aí entra a questão dos benéficos e maléficos. Por exemplo, Saturno é considerado maléfico, mas depende. Porque ele causa um certo sofrimento, mas traz um grande aprendizado. E uma pessoa que tem um Júpiter, que é o grande benéfico, vamos supor, na 2ª casa, a casa do dinheiro em Touro, a pessoa vai ganhar dinheiro com facilidade. Mas se ele tiver mal aspectado, vai perder com grande facilidade também. E nos trânsitos, Jaime? Porque o trânsito olhando o mapa natal, é aquela fotografia do céu, né, do momento do nascimento do indivíduo, nosso tema natal, mapa natal, mas os planetas continuam a sua jornada.
em determinado momento, mesmo planetas que estão diretos no mapa, por trânsito, eles podem estar retrogradados. Como que a gente interpreta isso? Olha, interessante, Marcos. Isso, os trânsitos planetários eu dou muita importância, muita significação, porque é um movimento em que a pessoa está vivendo naquele momento da sua vida e vai determinar certas causas e manifestações, né? Podemos estudar, por exemplo, a progressão do mapa, o Sol progredido cada grau em um ano de vida. Uma pessoa é do signo de Áries, por exemplo, e tem o Sol lá a 25 graus de Áries. Como cada signo tem 30 graus, se o Sol está a 25, aos 5 anos de idade ela já passou para a sala de aula de Touro. Quer dizer, ela é uma ariana, mas fazendo experiências na sala de aula de Touro. Aos 35, ela vai passar para a sala de aula de Gêmeos. Então ela já é uma ariana, passando para a sala de Touro aos 35 em Gêmeos. E se ela chegar aos 65, ela já vai entrar na sala de aula de Câncer. Então isso é muito importante ser visto no mapa. Você é um determinado signo, mas o teu Sol se movimentou. A cada grau é um ano de vida. Agora, os aspectos planetários também detonam e desenvolvem também as experiências que a pessoa deve ter, né? Então, um caso que eu estudei recentemente, interessantíssimo, o mapa do Ricardo Boechat, que ele entrou num helicóptero, foi bater num caminhão e morreu. Um grande jornalista, eu admirava muito ele. Ele era um canceriano de 66 anos, quando o planeta Plutão, por trânsito, em fevereiro desse ano, se opôs ao Sol dele. Um grau exato de precisão, e Plutão rege a morte, dentro de um aspecto psicológico, de morte psicológica, ou às vezes morte física. Mas o Plutão, em oposição ao Sol, no mapa do Boechat, significava um acontecimento, no mínimo, de ordem inesperada ou negativa. Então isso era karma. Ele tinha que ter entrado naquele helicóptero. Esse é o mesmo. Se eu falasse para ele assim, Ricardo, não entre, ele iria entrar, porque era o karma dele. E foi uma morte plutoniana, ou seja, nem o corpo sobrou para enterrar, entende? Pulverizou tudo, né? É uma morte violenta, né? Nós lamentamos muito. O Ricardo é uma pessoa maravilhosa, mas é um exemplo típico de como a lei do karma se processa através dos trânsitos. É interessante que quando a gente vai nessa orientação, muitas vezes as pessoas que procuram um astrólogo, elas ou querem ter uma visão mais completa, mais geral, né, da sua vida por meio do mapa natal, outras vezes querem compreender um determinado momento da sua experiência. E o planeta retrógrado mostra muitas vezes aquela faculdade da alma que naquele momento não está, digamos assim, expressando de uma forma amadurecida. Por exemplo, se uma pessoa tem Mercúrio direto, mas no trânsito está com Mercúrio retrógrado, a gente pode compreender que talvez as faculdades intelectuais não estão no melhor momento. É um processo de maior recolhimento, ela não consegue expressar. E assim com os outros planetas também, né, Jair? E as pessoas não precisam ter medo. Falei, você tem o caso do Ricardo, porque o astrólogo, na sua visão bondosa, significativa, amorosa, em momento algum, ele vai mencionar algo que seja detratável para a pessoa, né? Onde a morte não se menciona, mas não se sobrevaloriza, mas existem tendências do astrólogo sempre a ter uma leitura otimista da vida, compreensiva da vida, interessante da vida, fundamentada num otimismo muito generalizado, né? O Mercúrio é a mente. Se ele está retrógrado naquele momento daquela vida, naquele processo, o ideal é não fazer vestibulares, não fazer provas, não fazer, porque a nossa mente não vai estar bem dentro de um processo retilíneo de experiência de crescimento e aprendizado, né? Aliás, especificamente em termos de Mercúrio, é um planeta que fica muito, muito retrógrado. Claro, né? Ele tem um ciclo de 80 e poucos dias, né? Isso. E em vários momentos que você observa no mapa, você percebe que ele está em retrogradação. Mas isso reflete muito do nosso processo. Isso que é fascinante da astrologia, né, Jaime? A gente perceber os ciclos do ser humano com as nossas contradições. Aí tá, Marcos, a astrologia não é uma adivinhação. É uma compreensão e experiência dos ciclos de manifestação da vida. Por exemplo, um Vênus retrógrado, naquele momento na vida pessoal, vai experimentar algum tipo de conflito na área amorosa, né? Mas é um aprendizado, porque precisa ver os aspectos que o Vênus está fazendo com outros planetas, né?
não significa a dissolução de um casamento, não, nada disso, mas um aprendizado dentro daquele contexto do amor, né? E muitas vezes o astrólogo, de posse dessas informações, ele pode orientar a pessoa como passar por esse processo de uma forma mais produtiva. Essa é a visão, esse é o astrólogo que segue a tradição dos grandes sábios da humanidade, que vai ajudar a pessoa no seu processo de evolução, para que o atrito seja o menos possível e haja o melhor aprendizado, né? É nesse sentido. E a gente pode também dizer o seguinte: muitas pessoas que procuram a astrologia, ela é uma arte, uma ciência, uma arte muito ampla, e que existem astrólogos que a praticam da forma mais diversa possível. Né? Mas eu acredito que a gente tem que também tomar muito cuidado com algumas interpretações, digamos assim, fatalistas, né? Ou que não levem em conta o próprio poder da pessoa em aprender com a questão dos mapas. Tem uma frase que você usa, Jaime, que é muito interessante, né, que é se eu não me engano, do São Tomás de Aquino, que os astros inclinam, porém não obrigam. O astrólogo, ele é um mensageiro, ele é um estudioso das leis divinas. A mensagem que o astrólogo deve exercer é sempre uma mensagem otimista, amorosa, compreensiva e de muita ternura, né? Para que a pessoa tenha um aprendizado, mesmo sofrido daquele momento, positivo, e tire uma lição boa daquilo, né? Tá certo. Jaime, olha, foi um prazer ter você aqui conosco, né? Eu acho que um tema é fascinante. Eu tenho certeza que tem tantos assuntos dentro da astrologia que acabam nos levando para caminhos tão distintos, né? Só essa questão dos planetas retrógrados, assim, os planetas como faculdades da alma, vai ajudar, né, quem nos assiste possa ter uma percepção mais importante desse processo. Com certeza. Não, o prazer foi todo meu de vir aqui, porque eu me alegro muito de passar um conhecimento de astrologia, né? E no programa Realidade Fantástica, estamos voltados para esse sentido da evolução do ser, dentro da sua totalidade, para encontrar uma felicidade maior e uma sabedoria. Jaime, também falando que o Jaime faz os atendimentos astrológicos. Nós estamos baseados aqui em Curitiba, né? Isso. Mas o Jaime atende o Brasil inteiro, o mundo todo, aí também através do Skype. Nós já tivemos experiências aqui no canal, desde que a gente começou. Hoje a gente tem pessoas que nos assistem na China, na Índia, na Holanda, nos Estados Unidos, enfim, em vários locais do mundo. Então, se você quer fazer um mapa astrológico, quer uma interpretação abalizada, uma interpretação profunda do seu mapa astrológico, pode procurar o Jaime. Nós estamos colocando os dados do Jaime aí na tela. E com certeza você vai ser muito bem atendido, com amorosidade, né, Jaime? Com a compreensão, a percepção, que uma interpretação astrológica, sensibilidade. Isso. Que a astrologia... Eu lembro de ter lido uma frase do Paramahansa Yogananda, onde ele falava na sua autobiografia de um yogi sobre a questão da astrologia. E eu não me lembro se ele fala por ele ou através de um mestre dele, dizendo: olha, a astrologia, o mapa astrológico precisa de pessoas de sensibilidade para ser interpretado. E há poucos, né? A gente sabe que há muito poucos. Então, nesse mundo onde os computadores estão se assenhorando dos processos, hoje inclusive interpretando horóscopos, nada melhor do que ter um mapa interpretado por uma pessoa que tenha uma visão desse processo, né? Paramahansa é um grande mestre, né? Um grande ser humano. Nós humildemente seguimos o conselho desse grande mestre e dos outros mestres da astrologia para praticá-la com responsabilidade, amor, consciência e profundidade. Jaime, muito obrigado por estar conosco, né? Com certeza voltará tantas outras vezes, que temos vários assuntos aí falando, não só de astrologia, mas em tantos campos que o Jaime tem tramitado em todos esses anos. Muito obrigado. Eu fico profundamente agradecido pelo convite, do Realidade Fantástica, é muito honrado de participar. Obrigado, Jaime. Obrigado. E a você que nos assiste,
não se esqueça de deixar o seu like. Acione lá aquele sininho de notificações, que muitas vezes o canal Realidade Fantástica posta os vídeos e assim você vai ficar sabendo, né? Vai ficar por dentro de tudo que acontece no canal, e isso também é muito importante para a gente que é produtor de conteúdo aqui na plataforma do YouTube. E lembre sempre que o mistério está entre nós. Até a nossa próxima entrevista.